mais de Ti, Senhor. Tu és santo, Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Gostaria de chamar o Felipe. Aplauda o Senhor pela vida do Felipe. Aleluia. Que você seja muito usado. Boa noite, irmãos. Graça, amor e paz. Gostaria de orar antes da gente começar. Senhor, que nossos corações possam estar dispostos, que eles possam estar abertos à Tua presença, que eles possam estar abertos ao Teu falar. Jesus, que essa pregação seja somente Tua, não seja eu, Felipe, não seja o que o irmão pensa, mas seja o que o Senhor quer. Que os corações estejam abertos para a flecha que o Senhor irá lançar. Ó Jesus, nós pedimos que a partir daqui nós sejamos mudados, a partir daqui nós sejamos transformados com a palavra que é vida e vida em abundância. Amém, amém. Que os irmãos abram em 2 Coríntios 3, do 2 ao versículo 3. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultando do nosso ministério. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Nessa carta, nessa segunda carta aos Coríntios, Paulo mandou essa carta para a igreja, onde havia plantado em Atos 18, versículo do 1 ao 11. Após o Senhor insistir para ele ficar na cidade, porque ele não tinha essa vontade. Após diversos ataques que ele havia sofrido, e após ele ir embora da igreja de Corinto, se tornou cada vez mais problemática, pois falsos profetas atacavam e diziam que Paulo não trazia um verdadeiro evangelho, porque ele vinha depois de Jesus e porque antes disso ele era um fariseu. Mas muitos não sabiam o que é ser uma carta de Cristo, o que é levar o nome de Jesus aos 4 cantos do mundo. Porque ser carta é ser forjado. Nós somos cartas que não nascem sabendo de tudo, ou nem mesmo sendo perfeitas, mas que aprendemos com o Rei dos Reis. Todos os dias nós somos forjados, nós somos ministrados, nós evoluímos com o que o Senhor faz dentro de nós. Isaías 64:8. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o oleiro, todos nós somos obras de Tuas mãos. Ser forjado é ser moldado ao querer dEle, ser moldado ao caráter dEle, entender o que é parecer com Ele, entender o que é virar Ele. Efésios 2:10, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Um grande exemplo é Samuel, que antes disso era só um menino que não conhecia nada da palavra do Senhor. Ou melhor,
cresceu ouvindo a palavra do Senhor, evoluiu, cresceu na presença dele e no querer dele. 1 Samuel 3,19. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Ele cresceu com o Senhor, ele amadureceu com o Senhor e ele viveu até a morte com o Senhor. Mas ser uma carta, também como a forja, é ser mergulhado na presença dele. Durante esse processo dentro de nós, queima um desejo do Senhor, queima mais dele, queima o que o Senhor tem para nós, queima o que ele deseja. Que nós possamos ser mergulhados na presença dele todos os dias. E que assim nós desejamos ele, desejamos a água que desce do lado direito do trono. Que nós desejamos somente a Deus e o que ele fez para nós. Salmos 42, 1, 2. Como o cervo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar a Deus? Que como Ezequiel, em Ezequiel 47, ele deseja a presença do Senhor. Que nós possamos todos os dias buscar a presença dele, ansiar por o que ele tem para fazer em nossos corações e em nossa vida. Jeremias 29. Mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse no meu coração, retindo nos meus ossos. Estou exausto tentando contê-lo, mas não posso mais. Amós 8:11. Estão chegando os dias, declara o Senhor, e assim como a Sara cantou no último louvor, é chegada a hora da igreja se posicionar, é chegada a hora da igreja seguir nos caminhos do Senhor, é chegada a hora de sermos filhos de verdade aos quatro cantos do mundo, onde pisarmos as plantas dos nossos pés, que o nosso alvo seja o Senhor, que a nossa vida seja somente para Ele. Terminando o versículo, declara o Senhor, em quem enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor e mergulhar na presença dEle. Eu peço por uma geração que não só de jovens, mas de pessoas que continuam na presença dEle, que continuam se mergulhando, que continuam ministrando a palavra dEle, onde quer que pisem os seus pés. O Senhor é o centro, o Senhor é o alvo, não é a direita, não é a esquerda, mas é somente o Senhor. E esse fogo que nos atrai, ele nos mergulha nessa água. Em Ezequiel 47, ele nos mergulha, ele nos faz buscar, ele nos faz querer entrar mais, ele nos faz desejar mais da presença dele, desejar mais do querer dele. Quantas vezes a gente não pergunta o que devemos fazer? Aqui eu não quero só falar o que nós devemos fazer ou como agir. Eu estou falando agora sobre eu falei sobre o processo de ser uma carta, de virar uma carta, é ser forjado e em seguida é ser mergulhado na presença do Senhor. Mas o nosso dever como carta está em Marcos 16:15. Ele lhes disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. O que eu quero dizer como uma pessoa posicionada, como um cristão forjado na presença do Senhor, um cristão mergulhado, é isso, é levar o Senhor aos quatro cantos, é entender o dever que nós temos como pessoas. Isso não é só para fulano, isso não é só para ciclano, mas isso é um dever da igreja, é levar o nome dele aonde nós formos, aonde nós pisarmos os nossos pés, como eu disse antes, é revelar a Cristo, não o que nós somos, não o que nós queremos, mas o que Cristo quer de nós. Para que um dia todos conheçam a Ele, para que um dia chegue o dia do Senhor, é necessário crescer como Samuel, é necessário ter a fome de Ezequiel, e é necessário ter a coragem de Pedro e Paulo em espalhar, independente do que eles estavam correndo risco, eles morreram por Cristo.
Eles escolheram a Cristo independente de tudo, independente do que desejavam, independente do que ansiavam. Eles escolheram deixar tudo, deixar os barcos, deixar a bagagem para trás. Eles escolheram a presença do Senhor. Coragem. Quantas vezes o pastor não diz para nós ficarmos firmes? Para ser firme é necessário ter coragem. É necessário escolher o Senhor, é necessário seguir nos caminhos dele. Quanto mais que nós sejamos vaiados, quanto mais que nós sejamos até mesmo desvalorizados, até mesmo dentro da igreja, quando muitos não entendem o que nós fazemos para o Senhor, é necessário ter coragem para ouvir a voz dele, para estar com ele todos os dias. Deus pede uma geração com certeza, uma geração posicionada e disposta a levar o nome dele, que sabe que não consegue sozinho, mas que por meio dele nós somos capacitados todos os dias, que por meio dele nós conseguimos essa coragem que muitas vezes é tão impossível para nós. O Senhor dá, o Senhor provê dentro de nós. Apocalipse 2:10. Não tenham medo do que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes por lançar alguns de vocês na prisão, mas que sejam provados, e vocês passarão por perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu darei a coroa da vida. O Senhor pede por uma geração que não tem medo, mas que escuta o Senhor. Uma geração que se posiciona aonde for. Uma geração que não tem fome de fama, uma geração que não busca aparecer, mas que busca mostrar a Ele. Uma geração que, como o Evangelho de João Batista, não aponta para si mesmo, mas aponta para Ele. É necessário crescermos no Senhor, é necessário amadurecermos para um dia revelarmos a Ele. Que o Senhor nos diz em Marcos 16:15, não é algo só para mim, não é algo só para outra pessoa, mas é algo para todos nós. Nós devemos nos posicionar. Não estou falando só de política, de internet, do que a gente precisa fazer em todo lugar. É mostrar o Senhor, é ficar nele, é permanecer nele, é escutar a Ele em todo momento. Não importa se é em casa, se é na escola, se é no trabalho, é em todo momento louvar e engrandecer o nome do Senhor. Quantas vezes nós nos perguntamos para nós mesmos, estamos prontos para o que o Senhor tem para nós? A questão é que você não tem como saber disso. A questão é você ir com Ele, ir em todo lugar, ir por Ele. Não importa o que nós achamos, o que importa é o que Ele acha, é o que Ele faz em nossas vidas, é o que Ele age. Levar o Senhor a todo lugar é ser vaso na mão do oleiro, é ser nada para os outros, mas ser enchido por Ele e mostrar a Ele. Aleluia, Jesus. Eu oro por uma geração que busca a sede dEle, que busca crescer nele. Senhor, que nós possamos ser usados, que nós possamos ser transformados pela Tua glória. Jesus. O dever como igreja não é estar entre as quatro paredes, mas o dever como igreja é que para o dia dele chegue, nós nos posicionemos, nós avancemos como flecha do Senhor, nós possamos ser usados, nós possamos ser essa carta para o mundo que leva o nome dele aonde for. Jesus. Que não sejamos nós, não só na igreja, não só nesse púlpito, mas que possa ser a Ele. Eu confesso que eu estou muito nervoso. Gente do céu, estou quase maiando aqui de cima. Oh meu Deus, oh glória.
Oh. Mas que mesmo com todo esse nervosismo, que mesmo com tudo que a gente acha que não vai dar certo, que Ele apareça, que a glória dEle seja manifestada em todo lugar, não importa quantas barreiras, Ele é maior que tudo isso. A coragem, o Evangelho é um Evangelho de coragem. Você, por mais que tudo, a gente nada na contramão, a gente não segue o que o mundo acha, a gente não segue o que as pessoas acham, mas a gente segue o que Cristo acha. A gente segue a palavra dele, a palavra que é vida, que todos os dias se renova, que todos os dias fala ao nosso coração. Senhor, que nós possamos ser capacitados. Hoje não é só uma pregação, hoje é um chamado, hoje é uma pergunta. Eu estou preparado para ser essa carta ao mundo? A gente nunca vai ter certeza sobre isso. A gente nunca vai saber se é exatamente isso que Ele quer. Mas a gente conhece a palavra e sabe o que a palavra diz. Eu já li Marcos 16:15. A gente sabe qual o nosso dever: levar o Senhor aos 4 cantos do mundo, entender o dever que é ser igreja nesse mundo tão escuro, onde nós somos luz, onde nós temos que ser luz diariamente, todos os dias. Que nós possamos ser usados, nós possamos ser transformados por essa palavra, que nós possamos ser cartas ao mundo, cartas abertas, onde não escondem o que são, mas mostram o que Cristo é, porque somos imitadores de Cristo, escolhemos viver a Ele, escolhemos seguir os caminhos dEle, escolhemos a Cristo em primeiro lugar. Que não sejamos nós aqui, que não sejamos nós no nosso trabalho, que não sejamos nós na nossa escola, mas que Cristo se manifeste em nós todos os dias. Que por mais que não estejamos prontos, nós sejamos capacitados por Ele, porque nós não conseguimos nos preparar nem para o dia que Ele virá. Então quem dirá agora para espalhar a Ele? O chamado que o Senhor tem para dizer essa noite é pregar o Evangelho a toda criatura, a todo momento e em todo lugar, tendo coragem, fome e sede de crescer nele. Obrigado, Deus abençoe. Glória a Deus, aplaude a Jesus pela vida do Felipe. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Queridos, eu digo a vocês, meu coração se enche de alegria, né? Quando a gente vê um jovem com tanto amor assim pela palavra de Deus. O que ele pregou aqui, né? Que ele leu aqui o versículo 2. Vocês mesmos são a nossa carta escrita com o nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Ele pregou com a vida dele aqui. Eu conversei com ele ali pouco, ele falou: pastor, estou muito nervoso. Eu falei: vai nervoso mesmo. E ele subiu aqui nervoso, e ele fez nervoso, e ele pregou a palavra de Deus, mas ele fez o que tinha que ser feito aqui.
Isso é a carta de Cristo. E é isso que nós temos que ser, queridos. Ele pregou aqui, ele falou desse versículo aqui. Quando Paulo ele escreve, né, essa carta, esse versículo aqui, ele comentou, eu anotei ali. Paulo ele tem um retorno à igreja de Corinto. Ele chama de o retorno doloroso, a carta dolorosa. Porque quando ele volta lá em Corinto, já estão querendo expulsar ele. Fala, olha, você não é capacitado, tem pessoas melhores que você, isso e aquilo. Aí Paulo fala assim, olha, eu posso provar quem eu fui nessa igreja, que eu sou servo de Cristo, através das cartas que eu deixei aí. Leiam essas cartas, que são essas pessoas. Certamente uma pessoa, um membro da igreja de Corinto, era alguém que você olhava e falava, esse é um verdadeiro cristão. E esse que nós temos que ser. Foi o que ele falou agora aqui, queridos. Eu fiquei muito feliz. Eu gosto demais da vida do Felipe. Eu chamo ele de menino prodígio, né? Ele me ajuda demais ali na mídia. A avó dele me conta uns negócios que ele faz assim. Ele vai viajar, ele quer levar 3, 4 Bíblias, uma de cada versão, né pastora? Uma de cada versão, um estudioso da palavra. E assim, queridos, esses jovens da nossa igreja são a bênção. Eu creio que cada um tem sua particularidade. E é assim que vocês têm que ser. Vocês têm que ser isso que ele pregou aqui. Vocês têm que ser cartas. Para ser uma carta, o que você tem que ser? Você tem que ser aberto. E muitas vezes abrir a sua vida para que Cristo possa ser lido através da sua vida não é fácil. Você viu como que ele estava aqui? Ele estava aqui, ó. Eu acho que eu vou desmaiar aqui, acho que eu vou cair aqui, né? E não é fácil mesmo, querido. Subir aqui não é fácil, falar de Cristo não é fácil, porque você não está falando de você, você está falando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Sabe, então, que nós possamos verdadeiramente ser cartas, tanto os jovens quanto todas as idades. Uma carta também, ela tem que trazer boas notícias. Que notícias nós estamos levando para o mundo aí fora? Será que nós estamos levando as boas novas de Cristo? Ou será que as pessoas estão lendo outras notícias através dessas cartas que somos nós? Será que nós somos como a igreja de Corinto, que se alguém olhar para nós vai falar, esse ou essa é um verdadeiro cristão? Ele falou muito bem aqui, nós temos que levar a notícia de Cristo, Marcos 16, acho que eu tirei ali, Marcos 16, para a gente ir por todo mundo e pregar a palavra de Deus. É isso que as pessoas têm que ler através das nossas vidas, ler boas notícias, contar para o mundo o que Cristo tem feito na nossa vida, o quão miseráveis nós éramos, que estávamos no charco, no lamaçal, Jesus nos resgatou, nos limpou, nos lavou, o que Ele fez na nossa vida. É isso que essa carta tem que apresentar, e ele falou isso aqui. Que carta é você? Que carta sou eu? Sabe, nós como cartas, nós também precisamos ser cartas legíveis. Como assim, pastor? Legíveis, escritas com uma letra bonita, que as pessoas gostem de ler, escrito coisas boas. Que carta que nós somos? Que notícias nós temos levadas até aí fora? Nós podemos usar como exemplo o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus, Ele deixou uma carta de amor. Ele entregou a vida dele na cruz do Calvário. A carta que Ele deixou foi assim: eu amo você. Eu amo toda a humanidade. Todo aquele que vir a mim, eu não rejeitarei. Todo aquele que crer, que aceitar Jesus, que recebê-lo como Senhor e como Salvador, se torna filho de Deus. Foi isso que Jesus deixou escrito. E é isso que nós, cartas de Cristo, nós temos que levar adiante. Louvado seja Deus pela vida do Felipe, que trouxe essa mensagem. E essa mensagem impactou a minha vida. Eu creio que impactou a vida de muitos que aqui estão. Nós já vamos